Queridos, falando em grupo de evangelistas, foi passado na outra semana, através dos pastores, um link para que os evangelistas fossem cadastrados. Eu estou com a lista aqui, está faltando gente, viu? Bastante gente. A gente não tem nem metade das pessoas cadastradas lá nos evangelistas. Aquele link que eu mandei não é do grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é a nossa comunicação aqui da igreja. Eu estou falando daquele link que é para estar conectado com os evangelistas todos de São Paulo. Logo vai entrar os do Brasil também, porque a gente está começando esse movimento em São Paulo, mas ele já está começando a espalhar para outras casas da bênção no Brasil todo. Então eu senti falta de muita gente lá, né? Pelo número de pessoas cadastradas e alguns nomes, mesmo a gente bate o olho, já sente falta de algumas pessoas, né? Que a gente já sabe o nome de cor, consegue lembrar mais, mas nós não temos nem metade das pessoas cadastradas lá, tá bom? Então a gente vai mandar o link de novo lá no grupo, tá? A gente pediu para mandar pelos pastores, agora eu vou colocar o link lá no grupo, no próprio grupo dos evangelistas. Quem não se cadastrou precisa se cadastrar. Por quê, irmãos? Porque todas as pessoas que forem evangelizadas, a gente vai ter um cadastro para isso também. Cada igreja vai cuidar do seu próprio cadastro, é por isso que nós separamos lá por igreja, né? De cadastrar as pessoas que estão sendo abordadas, que tem caso de visita de paz, que tem uma visita, ou mesmo que fez um pedido de oração. Deu informação que é o suficiente para um cadastro, ele vai ter um cadastro lá das pessoas. Esse cadastro vai estar conectado ao evangelista e, consequentemente, à igreja dele. O que acontece? O sistema que eles estão montando, já expliquei isso para vocês, no sentido da cruzada, mas é bom só a gente entender uma coisa. O sistema está sendo montado para que nenhuma pessoa que foi abordada ou evangelizada fique sem uma consolidação, fique sem um acompanhamento. Tá? Então, pessoa que foi evangelizada e ela não está linkada a um evangelista cadastrado, eles vão indicar alguém para consolidar essa pessoa. Entendeu? Por isso a importância de cadastrar os evangelistas, porque as pessoas que vocês evangelizaram estão conectadas a vocês. Então são vocês que vão cuidar. Agora, se alguém for cadastrado lá, que foi evangelizado, e não tem um evangelista, o que vai acontecer? Eles vão passar isso para outro evangelista. Simples assim. Tá? Então é uma questão de organização, porque é o sistema que os americanos trouxeram para nós. Eles são organizados, são até chatos. Quando eu falo chato, eles estão corretos, não estou falando que eles estão errados, eles estão muito corretos. Aqui a gente no Brasil é um pouco mais sossegado, para não dizer relaxado, né? Eles não, eles são muito metódicos com as coisas, muito organizados, eles cobram o tempo todo. Inclusive, novidade, recebi agora há pouco um recado do bispo Palarone, né? Aí ele já disse, vamos cadastrar também todos os pastores. Então vou mandar um link no grupo de pastores depois. E todos os pastores, os que estão dirigindo a igreja ou não, pastor, no caso pastor e esposo ou esposa, no caso desse livro dos evangelistas, nós fizemos um cadastro pelo nome do pastor que está registrado em Brasília que dirige a igreja, entendeu? Nesse caso agora, para os pastores, é para todos os pastores, todos. Por quê, irmãos? Porque eles querem que esse cadastro vai nos favorecer lá na frente. Por quê? Primeiro, que vai estar vinculado ao nosso trabalho, e segundo, que vai nos dar acesso à cruzada. Tá? O acesso à cruzada vai estar por esse link de pastores. Tanto a cruzada, como também aquele seminário nos dias 13 e 14, que é muito importante. Eu particularmente, eu sei que a cruzada é importante, mas meu coração queima pelo seminário, porque é uma ativação de liderança, de pastores, de igrejas, vai ser uma coisa assim extraordinária. A gente vai ter um treinamento para nós aqui em São Paulo, isso é fantástico.
Isso é uma grande, grande oportunidade de você estar num evento desse, para receber essa unção e essa presença de Deus, essa ativação, esse ensinamento. Então eu entendo que é muito mais precioso o seminário. Eu sei que a cruzada é importante, mas esse seminário vai disseminar, né, vai desenvolver, vai ativar as igrejas em São Paulo. E lembrando que não é só para a Casa da Bênção do seminário, né? É para todas as denominações que acabarem se unindo a nós nesse processo, nesse projeto. Isso também vale para a cruzada. O apóstolo Maldonado não está formando um trabalho para a Casa da Bênção, está com a Casa da Bênção, mas nós estamos convidando outros ministérios, outros pastores para estarem conosco também, porque a ideia é que quanto mais a igreja de Jesus seja ativada, melhor, porque não há concorrência. Tem muita alma para ganhar e a gente não vai ganhar todo mundo sozinho. Essa é a verdade, né? Então vai ser uma coisa muito, muito forte mesmo. Então queria reforçar aí para os evangelistas, por favor, cadastre. Se vocês tiverem lá o cadastro, já faz o link e faça. E eu vou mandar no grupo de novo, reforçando o convite no grupo, para a gente poder estar ativado. No grupo dos intercessores, eu vou enviar, uma boa parte de vocês recebeu aquela lista de oração aqui no RCE, lembram dela que a gente fez aqui no RCE? Mas eu vou mandar aquela lista de motivos de oração lá para o grupo de intercessores também, para a gente poder ativar esse movimento, porque tem que pegar na oração, porque o povo já está indo para a rua, tá bom? Lembrando, irmãos, que todas essas conexões, esses grupos, tudo vai para o pessoal de Miami, e tudo que e eles também lá têm equipes de intercessão que estão orando por esses pedidos. Você escolheu o nome de alguém, cadastrou, isso tudo eles vão para a oração deles também. Eles têm uma estrutura de oração muito grande lá em Miami também, entendeu? O apóstolo Maldonado, ele tem pastores de oração. O que é um pastor de oração? É um pastor só para orar. Só para orar. Ele é mantido pela obra para orar. Para o pastor vai pagar alguém para orar, não é pagar para orar, ele vai pôr as horas à disposição dele para orar. Às vezes você paga alguém para limpar um espaço, para consertar um negócio, para fazer uma parte elétrica, um piso, você está pagando na igreja. E a oração não tem valor. Então só a gente fica à disposição para interceder. São guerreiros de oração que foram chamados, não é que eles pediram não, eles foram chamados, convocados para dedicar a sua vida para a guerra espiritual. Então, irmãos, vocês entenderem o nível que nós estamos falando. Então os pedidos, os nomes, os evangelistas, tudo isso vai para eles. Então a gente entra debaixo de uma cobertura ainda maior do que nós já temos. Isso é muito poderoso, irmãos. Então, estejam conectados. A gente está entrando, irmãos, em conexões mais altas, em grandes oportunidades. E é um privilégio poder ter esse evento aqui em São Paulo. É uma grande oportunidade para nós, porque foi programado a princípio para o ano passado em Brasília, e depois foi cancelado. Vocês lembram disso? Era para ser em Brasília, foi cancelado, e aí o apóstolo Maldonado falou, eu quero fazer em São Paulo. Tá? Então, irmãos, para nós é um grande privilégio isso, e nós temos que aproveitar a oportunidade. Amém? Amém. Queridos, vamos à nossa palavra de hoje, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com vocês. Curva a cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite e pedimos a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nos conduza nesse tempo, Senhor, de aprendizado, de crescimento, de preparo, Senhor, com excelência. Que tudo que nós fizermos seja feito debaixo da Tua graça e da Tua unção. Que o que nós iremos estudar aqui, meu Deus, Teu Espírito traga luz e entendimento para nós que estamos aqui hoje, para os irmãos que vão ouvir esta ministração também pela internet. Senhor, que nós possamos trabalhar, Senhor, que em cada casa onde for feita uma visita e essa palavra for liberada, Senhor, que haja unção, que haja bênção, que haja resposta, que haja milagre,
Pai, em nome de Jesus, que o mal seja vencido e que a tua bênção chegue sobre as nossas vidas e sobre a casa de cada pessoa que será alcançada através desse trabalho. Nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, nós vamos trabalhar hoje com as ministrações da visita de paz. São 4 ministrações, então, como não há espaço e nem tempo hábil, a gente vai trabalhar hoje com 2 ministrações, e quarta-feira que vem a gente complementa mais 2 ministrações, e a gente, pelo menos, conseguiu conversar, explicar um pouco melhor, entender um pouco melhor essas ministrações da visita de paz. Eu preciso curar a minha linguagem, que eu ainda continuo falando casa de paz, né? Vocês também ou não? Vocês conseguiram já mudar? É muito tempo, né, irmãos? Toda hora eu vou e falo casa de paz, né? Visita de paz. Não que faça mal, entendeu? É só uma questão de nomenclatura mesmo, mas é para a gente organizar a cabeça da gente, né? Então, nós estamos trabalhando aqui com a questão das visitas de paz. Então, nós vamos trabalhar hoje com as 2 primeiras. Então, a primeira ministração da visita de paz chama as 2 verdades, tá? 2 verdades. O texto está em Marcos. Vamos abrir nossa Bíblia. Eu não coloquei aqui por causa da questão de espaço, tá, queridos? Então, a gente vai ler na própria Bíblia mesmo. Marcos 5, 21. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. A gente vai ler até o 24, depois vamos ler do 35 ao 42. Diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Agora o versículo 35, tá? Vamos pular para ficar muito longo. Na casa da pessoa não dá para ter tanto tempo assim. Então a gente está falando só no caso específico de Jairo. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos, Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talitá cumi. Isso quer dizer: Menina, eu te digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Amém? Irmãos, eu fiz uma leitura na linguagem de hoje, tá? E vocês veem qual linguagem vocês preferem, não há uma indicação aqui. Eu, quando falo com não crentes, eu prefiro usar a linguagem de hoje, tá? É um princípio que eu adotei desde que eu comecei a fazer trabalho sério em 2000, eu comecei a usar a linguagem de hoje. Principalmente porque a gente começou a trabalhar com muito evangelismo, né? Eu sei que algumas pessoas falam: a linguagem de hoje não é tão boa quanto a linguagem tradicional. Não estou tirando o argumento de ninguém. É que uma coisa que é importante é que comunicação precisa comunicar. Simples assim, né? A gente não está discutindo teologia na casa da pessoa. Porque esse texto em grego não é a mesma coisa nessa versão, não é isso.
Aqui é simplesmente dizer para a pessoa, foi assim com palavras que ela é capaz de entender, né? As pessoas novas, elas têm dificuldade para compreender certas palavras. Então, quando você usa uma linguagem mais simples, mais acessível, se você tiver que usar um termo, uma palavra, que não é comum no vocabulário das pessoas, procure explicar. Vocês percebem que eu sempre procuro contextualizar, procuro explicar. Para quê? Para que todo mundo possa falar, eu entendi o que foi falado. Isso é importante, porque comunicação, se a pessoa não te entendeu, acabou tudo. Não adiantou nada. Tá? Então, o princípio simples de comunicação é se fazer entender. Então, minha opção, estou dizendo que é uma obrigação. Eu, quando falo com pessoas, principalmente com pessoas não crentes, eu sempre uso uma leitura de texto de linguagem de hoje, né? Bíblia viva, enfim, mas geralmente a linguagem de hoje é a que eu mais uso, tá bom? Então, voltando aqui. Então, nós temos aqui um texto bíblico contando a história de Jairo, né? Jairo encontra-se com Jesus, Jesus chega na cidade e ele está desesperado. Era um homem rico, era um homem de posses, ele era o chefe da igreja, da sinagoga dos judeus naquela cidade, mas dentro do conhecimento e a fé e a religiosidade dele puderam resolver o problema dele. Ele tinha uma menina com cerca de 12 anos de idade e ela estava muito doente e estava morrendo. Aí ele pede para Jesus, ele roga, né? Ele pede encarecidamente a Jesus, por favor, vá até a minha casa para orar pela minha filha. E Jesus começou, né, a caminhar até chegar na casa. A Bíblia diz que havia uma grande multidão. Nesse período, ele teve aquela situação da mulher com fluxo de sangue, que não é o nosso tema aqui, mas ele parou ali, conversou, atendeu a mulher, demorou um pouquinho mais. E quando ele estava terminando de ajudar aquela mulher, chega um dos servos de Jairo e diz: Jairo, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. E aí, quando Jesus ouviu o empregado falando com Jairo, ele entendeu o coração de Jairo. Ele falou assim: não tenha medo, tenha fé. A sua filha não está morta, ela está apenas dormindo. E aí, Jairo optou em levar Jesus para a casa dele, mesmo com a notícia que a filha estava morta. Chegando lá, havia gritaria, choro, enfim, havia todo um tumulto ali. Jairo era um homem importante, então tinha gente realmente se condoendo com ele, e tinha gente se aproveitando da situação, né, para aparecer, para dizer: olha, estamos aqui e tal. Aí Jesus falou: por que vocês estão desse jeito? A menina não está morta, ela está apenas dormindo. E todo mundo riu, achou engraçado, achou que era uma piada de mau gosto, enfim. Aí Jesus pediu para que todos saíssem. Não quero ninguém aqui. Por que ele pediu para sair? Porque aquelas pessoas não criam. Gente que não cria atrapalha o ambiente, né? E aí ele pegou só 3 discípulos dele, tinha 12, ele só pegou 3: Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da menina, e foi para o quarto. Ali ele encontrou a menina morta, né? Para os humanos morta, para nós morta, mas ele declarou para a menina: levanta-te. Talita, né? Talita não é o nome da menina, Talita quer dizer menina. Aí o nome dela, ai que lindo, não, Talita, a palavra é menina. Então, se você colocar o nome da sua filha de Talita, sabe que quer dizer menina, né? Então Talita ela vai ficar velha e vai chamar menina. Tá? Brincadeira, gente. Então, Talita cumi, né? Menina, levante-se. E a menina, na mesma hora, se levantou, né? Sentou na cama. Na outra versão até comenta, né? Que Jesus pediu para dar comida para ela, né? Para ela se alimentar, e a família ficou abençoada. Então, esse é o contexto da nossa história. Estou falando de forma rápida para você entender a dinâmica da palavra. Então, vou ler com vocês aqui alguns pontos e vou explicar, lembrando que eu estou estudando com vocês para você incorporar o conceito na sua mente. Não é para você fazer a mesma coisa lá na casa, tá? Porque eu estou fazendo aqui um treinamento para quem vai para casa, para quem vai fazer a reunião, para quem vai dar a palavra, para poder entender. Então, você não tem que falar tudo quanto eu falo aqui, porque eu estou explicando. Se eu estivesse na casa, já seria o objetivo do que eu estaria fazendo.
Tudo bem, gente? Tá? Só para vocês entenderem, o pastor falou lá meia hora num assunto, lá 40 minutos, eu vou fazer também. Não, a casa, quanto é o tempo da casa mesmo? 15 minutos. E não é 15 minutos a palavra, é 15 minutos a visita. Depois que terminou a visita, se a pessoa quiser conversar com você, aí tudo bem. Você tem que dar a entender para a pessoa que a sua parte está encerrada. Se a pessoa quiser perguntar, comentar, conversar, tudo bem. Mas ela entendeu que o que você prometeu para ela, você cumpriu. Né? De 15, estourando 20 minutos. Mas pensa nos 15, tá bom? Tá? Então vamos lá então. As duas verdades. Esta é a história de uma casa que perdeu a paz por causa de uma enfermidade seguida de morte. Quer dizer, ela primeiro ficou doente e acabou morrendo. Mas a recuperou por meio de um milagre de ressurreição. O que nos chama a atenção é que o pai da menina, enquanto está a caminho de casa com Jesus, que ia curar a criança, recebe a notícia da morte dela. Quer dizer, no meio do caminho, o pai é abordado por um empregado que diz: olha, não adianta mais você levar Jesus lá na sua casa, a sua filha já morreu. Que notícia difícil, né? Os amigos dizem: ela morreu, nada mais pode ser feito. Jesus diz: ela apenas dorme. O pai está entre duas verdades. Em qual delas acreditar? Então o tema dessa palavra é o tema as duas verdades. Por quê, irmãos? Era verdade que a menina estava morta? Sim ou não? Sim. Então essa é uma verdade. Agora temos uma segunda verdade que Jesus diz: ela não está morta, ela está dormindo. E agora? Porque existe a verdade dos homens, que não deixa de ser verdade, e existe a verdade de Deus. Essa é a grande questão que nós estamos levantando aqui na nossa conversa e o que você vai falar para as pessoas ali. Vamos lá. Quando ouvimos médicos, advogados, psicólogos, ouvimos uma verdade. Então, nós não estamos desfazendo da medicina, ou dos advogados, ou do psicólogo, ou enfim, de um especialista, né, talvez financeiro, que diz: olha, você está quebrado, você está falido, sua empresa vai acabar, o seu negócio, você está endividado, você não tem jeito, essa doença não tem cura, esse problema não tem solução. O que ele está dizendo é o quê? Uma verdade, não é mentira. O médico é mentiroso. Não, ele fez o diagnóstico, sei lá, fez os exames, acompanhou e tal, e o diagnóstico é aquele ali. Naquele momento, no mundo físico, no mundo natural, aquele é o diagnóstico, aquilo é a palavra dada por um profissional, por um especialista, e é a verdade deste mundo. Agora, qual é a verdade de Deus, né? Então, diz assim, porém, quando ouvimos a palavra de Deus, temos outra verdade. Vou ler de novo. Porém, quando ouvimos a palavra de Deus, temos outra verdade. Qual será a nossa escolha? Jairo ficou com a verdade de Jesus, e o resultado contrariou a realidade, a morte. Sua filha foi ressuscitada e a paz voltou para aquela família. Então Jairo estava diante de duas verdades. Era uma verdade, um fato, que a menina estava morta, a verdade dos homens. Agora vem Jesus e diz a verdade de Deus. Para Deus ela não estava morta, para Deus ela estava o quê? Dormindo. Porque a Bíblia diz que para Deus os que morrem estão dormindo. Não é dormindo de dormir, porque Deus pode trazer eles de volta a hora que Ele quiser. Vai haver a ressurreição, não é que Deus vai ressuscitar todo mundo, irmãos. Existem alguns casos que Deus ressuscita, são poucos, mas tem. Agora, a Bíblia diz que a pessoa morreu faz 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Quando Jesus vier, eles irão ressuscitar. Tá? Então, essa é uma realidade de Deus. Mas vamos ao que importa para você falar para a pessoa lá na casa. Tá? Duas verdades.
Jairo tinha duas verdades: a verdade dos homens, que a menina estava morta, e a verdade de Deus é que a menina não estava morta e ela dormia. Naquele momento ele teve que fazer o que? Uma escolha. Irmãos, todos os seres humanos precisam fazer escolhas na sua vida. Todo mundo. Até alguém que diz que não quer escolher nada, ele escolheu não escolher. Ele escolheu que alguém decidisse por ele. Tem gente assim, não tem? Ah não, vem com fulano, não é assim não. Vem com meu marido, vem com minha mulher. Não, as pessoas aí, a maioria vence, não é assim? A pessoa não quer se comprometer. Mas quando eu escolho, quando eu digo que alguém está escolhendo o meu lugar, significa que eu já fiz a minha escolha. Então sempre você tem escolha, né? Então aqui Jairo tinha duas verdades, ele tinha que fazer uma escolha. Mas naquele momento ele tinha acabado de ver um milagre poderoso, ele tinha acabado de testemunhar a mulher do fluxo de sangue que disse que tinha tocado na roupa de Jesus. Não falou nada, nem recebeu oração, não teve posição de mão, não foi ungida, nada, não teve uma oração poderosa. Ela foi lá e tocou na obra, lá debaixo da roupa dele, e ela ficou completamente curada. A fé dele estava viva, fala amém. É importante quando você ouve pessoas que tiveram uma experiência com Deus, isso ativa a sua fé. Agora, parênteses aqui na palavra que você está dando para a pessoa, vai a minha palavra para vocês aqui agora, que estão me ouvindo agora. Este é um bom momento de você contar um testemunho. Né? Um testemunho de preferência, o seu, rapidamente. Se você não tem um testemunho tão significativo, se você acha que não vai dar muito certo com o que a pessoa fala, não conte de outra pessoa. Nós temos muitos testemunhos na igreja de irmãos e irmãs. Né? Se eu estivesse lá, eu ia contar o testemunho da minha mãe. Não foi meu, mas é da minha mãe. A junta médica de especialistas ortopedistas da USP de São Paulo, que dava um suporte lá no hospital Santa Lucinda, lá em Sorocaba, reuniram e disseram para minha mãe: no seu caso não tem mais solução. A senhora está paralítica, só vai piorar. Os ossos estavam destruídos da bacia e do fêmur. A conexão de bacia e fêmur estava toda em pedaços. A radiografia mostrava ossos despedaçados. A medicina dizia: nós não temos como reconstruir isso. Isso foi no começo da década de 80. Talvez hoje eu tivesse uma prótese, não sei. Naquela época, os especialistas da USP, que é a melhor universidade do Brasil, está entre as 100 melhores do mundo, eles disseram: não tem jeito para a senhora, dona Lourdes. Mas a minha mãe ouviu uma outra verdade. Durante um tempo ela ficou com essa verdade, aceitando a verdade dos médicos, se adaptando à doença, sobrevivendo. Aí alguém disse: olha, existe uma outra verdade. Como é que ela começou a acreditar na verdade de Deus? Porque ela começou a ouvir um programa de rádio e lá tinha testemunhas de pessoas que foram abençoadas. E ela começou a ouvir: se os outros foram abençoados, eu também posso ser. Ela foi na igreja, levada por uma amiga. No primeiro dia que ela chegou lá, o mal saiu dela, eram forças do mal, demônios. E aí ela voltou para casa andando e anda até hoje. Mais de 40 anos. Às vezes você viu minha mãe assim meio puxando uma perna assim, não tem nada a ver com o que Jesus curou, tá? O Jesus curou está perfeito. É que minha mãe chegou a pesar, na época, 120 quilos, tá? E aí os joelhos foram embora. Desgaste, né? Então hoje o joelho dela fica meio baleado um pouco, mas aonde Jesus curou aqui, ó, zerou. Fala amém? Zerou. Tem mais de 40 anos, né, que Jesus curou. Então, estou contando testemunho para ilustrar o que eu estou falando. Eu tenho que contar o testemunho da minha mãe. Se quiser, pode também, não tem problema. Tá? Mas você vai contar um testemunho para a pessoa. Porque o testemunho faz o quê? Ativa a fé. Jairo, ele já tinha fé. Ele foi procurar Jesus, mas quando ele viu a mulher do sangue ali, aquilo não ativou. Ele podia começar a chorar, desesperado, e correr para casa, ou talvez ficar até chateado.
Puxa vida, enquanto eu fiquei conversando com Jesus, minha filha morreu. Eu não dei nem o último abraço dela. Eu não estava no leito de morte enquanto ela estava morrendo. Minha filhinha, a Bíblia não fala que é única, né? Mas fala filha, a minha filhinha estava morrendo. Podia ficar ofendido com Jesus, chateado, mas ele decidiu ouvir a verdade de Deus. E aí você pode perguntar para a pessoa lá na casa: e você? Você quer escolher a verdade dos homens ou você quer escolher a verdade de Deus? Tá? Continuando aqui. Estamos aqui, isso é uma afirmação que a gente vai fazer para as pessoas na casa, tá? Estamos aqui para orar por 4 semanas em sua casa. Esta será uma casa de paz e a realidade em 30 dias será outra. Nós vamos começar a orar na sua casa hoje e daqui um mês a realidade da sua casa será outra. Não tenha medo de falar isso, porque não é você que vai fazer as coisas, você vai orar, mas quem vai fazer é Jesus. Fala amém. Amém. Lembrando que você foi enviado, você foi comissionado, então você está debaixo de autoridade, diante da palavra do Senhor. Então o Senhor tem um compromisso de honrar, porque foi Ele que te enviou, tá? Fique em paz quanto a isso. Jesus vai curar, libertar, prosperar, abrir portas e muito mais. Hoje a paz começa a chegar nesta casa. Que casa? A casa que você vai estar lá fazendo a reunião. Com qual verdade você fica? Com a que estamos falando ou com o que você tem ouvido até hoje sobre os seus problemas? Se você ficar com a que estamos falando, então vamos começar orando e ungindo sua casa com o santo óleo. Fala amém. Amém. Então, você vai colocar um desafio para a pessoa naquela hora, né? E aí a pessoa vai ser desafiada com você, mas para ela crer. A senhora crê, o senhor crê, vocês creem, a gente vai orar com vocês, vamos ungir sua casa, vamos orar e Deus vai dar uma bênção. Aí você parte para a oração. Terminou a oração, amém, acabou, gente. Olha, a nossa parte aqui terminou. Agora, se a pessoa quiser conversar com você já deve entender que acabou. Então não é demorar. Eu demorei um pouquinho mais, por quê? Porque eu parei de explicar algumas coisas, para dar algumas referências, mas lá é o seguinte: você entrou, fala, vamos começar então, né? Não demora demais para começar. Um conselho, tá? Por quê? Porque essa pessoa quer conversar muito no começo, aí fica, nossa, a pessoa chegou aqui 7 horas, foi embora 8 horas da noite, fica parecendo que a reunião durou 1 hora. A reunião não durou 1 hora. A visita foi. Então, você chega lá, cumprimenta educadamente, né? Aquela coisa assim de fazer sal, né? Essa pessoa tal. Aí, vamos fazer? Mas eu queria falar no finalzinho, depois a gente pode conversar, mas não estamos com pressa. Vamos fazer essa parte primeiro, para a pessoa entender que começou, fez uma oração, né? Leu o texto bíblico, né? Não é uma reunião, lembra? Tá? É uma oração, texto bíblico, essa pequena palavra, nesse caso, dá ungir a casa, não precisa ungir a casa toda, né? Depende, às vezes a pessoa que consegue de ungir a casa toda, mas pelo menos o ambiente onde você está. Se a pessoa não ungir lá também, você vai. Queremos ungir a sua casa, você unge lá os batentes da porta, por lá de fora, por lá de dentro, coisas simples. Se a pessoa, vamos no quarto ungir, você vai. Você não vai ficar pedindo para entrar no quarto dos outros, tá, gente? Porque às vezes constrange, a pessoa fica sem graça e aí acaba nem te chamando mais. E a gente já deu essa dica, cuidado para você não ser invasivo demais. Então, ali naquele ambiente que a pessoa permitiu você estar, ali que você vai começar a unção. Então, vamos ungir aqui a sua casa, aí você unge ali e tal. Não precisa ficar lambricando a parede da casa dos outros, pelo amor de Deus. É para passar aquele monte de azeite, sair carimbando as paredes, os móveis da pessoa. Por favor. É uma pequena unção, tá? Unge aqui, se quiser ungir do lado de fora da porta, assim também, o batente da porta, né? Pronto. Aí você não quer ungir no quarto do meu filho? Não tem problema? Vamos. Quer ungir no meu quarto? Vamos. Sem problema. Mas é a pessoa que vai pedir, não é você que vai falar. Vou lá no seu quarto agora. Entendeu? Porque, principalmente no primeiro dia, porque às vezes você começa a fazer as reuniões lá, né, a visita, e você começa a entender algumas coisas, e em algum momento
depende da liberdade que você tiver, e o entendimento que você tiver, pode ser que você entenda que tem algum lugar, o quarto do casal, algum ponto da casa que tem um mal alojado ali. Você tem essa liberdade, mas cuidado como é que você fala para a pessoa, não é? Para você não espantar, mas ao mesmo tempo também, se Deus te falar alguma coisa, fala para a pessoa, não tenha medo de falar. Dá liberdade para o Espírito, fala bem? Tá? Então a gente está lá sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Não tenha medo do que Deus vai fazer através da sua vida lá. Pastor, mas eu nunca vivi isso. Ué, tem uma hora que começa a acontecer. Você acha que a gente já nasceu assim? Não. Os dons que nós temos começaram a manifestar a partir do momento que nós conhecemos Jesus, começamos a fazer alguma coisa. Se você não fazia algo, fica difícil o dom manifestar. Agora, se você começa a fazer, Deus vai te dar o suporte necessário. Então, a gente vai ter palavra de sabedoria, palavra de revelação, uma direção. Tudo vai começar a acontecer quando você começar a se movimentar. Eu guardei muito essa palavra no meu coração do apóstolo Paulo, que ele falou: muita coisa não acontece porque nós não estamos indo fazer. Quando a gente começar a fazer, Deus vai providenciando todas as áreas. A gente vai evangelizar, Deus vai começar a curar, libertar, Deus vai mudar o ambiente da igreja, Deus vai trazer prosperidade para o povo, a prosperidade virá sobre a igreja, tudo com o movimento da igreja, principalmente para ganhar alma. Uma igreja que ganha alma é uma igreja que agrada a Deus. E aí Deus tem prazer de abençoar a igreja, abençoar os irmãos, prosperar a igreja, prosperar os irmãos. Milagres começam a acontecer na vida dos crentes, que fazia tempo que não acontecia um milagre, vai começar a acontecer, porque nós estamos agradando a Deus. Amém? Tá? Então, fica na paz. Vai na paz, porque independente do que você ver ou não ver, lembre-se, tudo é por fé. Às vezes alguém teve um entendimento, sentiu alguma coisa, às vezes não. Mas faz tudo com amor, com dedicação, porque Deus está trabalhando. Tá? Deus está trabalhando. Então, processo. Chega, cumprimenta, aí fala: vamos começar? Ah, mas eu queria falar não sei o que, tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente faz essa parte que é bem rápido e depois a gente continua conversando. Eu estou aqui à sua disposição. Dá para entender a pessoa que a reunião tem aquele prazo. Terminou, né? Você terminou, fez a oração rápida, e aí você leu o texto, explicou rapidamente. Aí vai fazer a unção e a oração, fala: nossa parte aqui está terminada, mas o senhor queria falar comigo alguma coisa? Estou aqui à sua disposição. Ah, o senhor queria conversar comigo sobre alguma outra coisa? Estou aqui à sua disposição. A pessoa entendeu que já terminou, que está na mão dela o tempo a mais. Tudo bem? Tudo bem? Gente, eu vou passar para o segundo ponto, mas antes disso eu quero abrir para a pergunta. Como a gente falou um pouquinho sobre a dinâmica na casa, às vezes surge alguma dúvida, algum ponto que você não entendeu, quer fazer algum comentário, esclarecer alguma coisa. Às vezes eu falo na minha mente, eu já... Como é que chama? Eita, que negócio está feio hoje. Eu falo e de alguma forma eu acho que já falei tudo e eu esqueci de alguma coisa. Acontece, não é? Então, normalmente é o contrário, né? Eu falo de repente até mais do que precisa, por ser da área de ensino. Mas pode ser que a gente esqueça também de algum ponto. Então, às vezes eu esqueci de citar alguma coisa, seria interessante se você tivesse alguma coisa para comentar, ou se você tem alguma dúvida. E aí? Querem perguntar alguma coisa? Pergunta. Quando for fazer a visita na casa da pessoa que fizer a oração, a gente vai seguir o folhetim do evangelismo? Ou a gente vai seguir... Isso aí. O folheto é só uma referência, tá? A gente vai levar... vai usar esse como referência, tá? Esse aí é a referência de vocês, essa é a palavra que vocês vão falar na casa. Essa é a primeira palavra da primeira semana, tá bom? O que mais querem perguntar? Querem falar alguma coisa? Não? Certeza? Tá bom, vamos continuar aqui. Se de repente você tiver outra dúvida, depois do finalzinho. Oi. A gente deixa a pessoa escolher o dia ou a gente sugere o dia? Olha, vocês vão combinar. O que é o combinar o dia? É ver primeiro a possibilidade da pessoa e ver se você pode. Porque a pessoa também sabe que você também não está à disposição dela 24 horas por dia.
Então é um consenso. Então, se você receber uma visita de passe, 4 semanas, vai rápido, 15 minutinhos e tal. Eu gostaria. Qual dia que só tem disponibilidade para ver também o dia que eu tenho disponibilidade? Sei lá, segunda-feira para orar. Olha, pode ser terça-feira, conversa. Se não der para você, se der, por favor, faça. Né? E aí você combina com a pessoa orar. Só peço para você não colocar uma visita muito colada na outra. Tá? Porque o que acontece? Como a gente vai evangelizar numa mesma região, você conseguiu as 3 casas para fazer a visita, separa. Então, pode ser que acabe ficando uma junto com a outra. É uma casa aqui, outra casa no final da rua, no outro quarteirão, tranquilo. Mas não mais, aqui pertinho, vou marcar essa aqui 7 horas, aquela ali 7h30. Não faz isso não. Tá? Porque se a pessoa quiser conversar um pouquinho mais, se a pessoa tiver uma necessidade, quer conversar, porque lembre-se, a reunião é feita para ser 15 minutos, estourando 20. Mas a gente vai dar uma margem para a pessoa conversar. Então, se você quiser marcar 2 na mesma noite, é possível, umas 7, outras 8, dá. Não marca muito tarde. Né? Eu tenho disponibilidade mais cedo. A pessoa tem também? Beleza, 6 horas, 6h30, 6h15, 7 horas, 7h15. Procure marcar de uma para outra pelo menos 1 hora. Para você ter um tempinho de conversar com a pessoa, se precisar. Oi? No caso, se a visita é para aquela casa, se ela quiser convidar alguém? Pode. A gente não vai forçar. Porque às vezes a pessoa fala, falou que era uma visita, agora virou uma reunião. Mas se a pessoa fala, eu tenho uma pessoa que eu quero convidar, pode? Pode, não tem problema. E a pessoa queria que fizesse lá na casa dela agora não dá. Quer dizer, a não ser que você não tenha nada programado, aí você pode. Lembre-se, toda pessoa nova que você abordar, além daquela, para fazer visita, você tem que preencher uma nova ficha, para a gente ter controle de tudo isso. Bom? É normal de alguém pedir para ir depois fazer na casa de alguém e falar, vamos combinar direitinho de marcar o dia, o horário, né? E se alguém quiser trazer uma pessoa, ótimo. Porque se a gente começa a falar para a pessoa no começo, vem, chama o vizinho, vai ter reunião. E tem gente que não gosta de ter pessoas de fora. Agora, se a própria pessoa acha que pode, aí é que você vai perguntar, pode, mas para nós, irmãos, quanto mais melhor. Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente não atrapalhar a pessoa e ela se sentir constrangida. Não vou chamar as pessoas de fora, porque meu sofá não sei o quê, não é assim não? Minha casa não cabe, e aí nem uma coisa nem outra. Então, conversa com a pessoa, se de repente ela pedir alguma coisa, pode. Quer perguntar mais alguma coisa? Vamos lá então, vamos para a parte 2 aqui. Vamos conversar aqui rapidamente, e depois eu abro de novo se surgir uma outra dúvida, de repente puxa na mente aí alguma coisa. O tema é: a vida é destruída pelo que não vemos. Lucas 13, de 10 a 13. Vamos lá para Lucas então? Lucas 13, de 10 a 13. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Ali pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Amém? É só esse texto aqui, tá? O texto é curto. Vamos lá. Esta é uma história de uma mulher que por 18 anos andava encurvada. Ela não nasceu assim, mas foi endireitada por Jesus. A que poderíamos atribuir tal sofrimento? A uma lesão, talvez, mas dificilmente a presença de um espírito maligno travando a sua coluna, como disse Jesus. Eu vou falar com vocês agora como a gente poderia falar lá na casa. Nós estamos na segunda reunião, certo? Então já falar da mulher, a mulher estava doente há 18 anos, encurvada, e ela também
não podia compreender o que estava acontecendo. Nós falamos na semana passada sobre as duas verdades. Uma verdade era do mundo físico, dos homens, e a outra verdade era a verdade de Deus. Para os homens, a menina estava morta, na semana passada. Nós falamos aqui nesta casa. Mas Jesus falou que ela estava dormindo. Agora, está acontecendo algo no mundo espiritual. As pessoas não viram. Inclusive, aquela mulher frequentava a igreja, que era o quê? A sinagoga. Ela estava lá, numa região, a sinagoga geralmente separava homens de mulheres. Os homens ficavam no salão principal, as mulheres ficavam com crianças em outro ambiente, não é? Os homens se reuniam, mas Jesus encontrou essa mulher lá na sinagoga. E ela andava encurvada há 18 anos. Para ela era um problema, porque da coluna, teve um problema, sei lá, um nervos. Qual foi o problema dela? Ninguém sabia exatamente. E ela, de certa forma, passou 18 anos sofrendo. Ela não nasceu assim, não era um problema de nascimento. Começou a acontecer. Mas Jesus, que vê o que a gente não vê, percebeu que o que causava doença naquela mulher era o quê? Era um espírito maligno, um espírito mau, era um demônio. E aí ele impôs as mãos sobre ela, orou, aquele demônio saiu, e na mesma hora ela voltou a andar ereta, voltou a andar normalmente, tá? Então, nós estamos introduzindo um assunto que nem todo mundo entende, tá, gente? Então, procure explicar as coisas para as pessoas, tá? Porque nem todo mundo quer falar, mas tá, não, nem todo mundo entende do mundo espiritual, de demônio, enfim, não entende. Então, procura dar uma esclarecida dentro do possível. Espíritos malignos são poderes invisíveis que destroem a vida das pessoas com enfermidade, depressão, vícios, nervosismo, opressão, desequilíbrio emocional, desejo de suicídio, amarração financeira, sem que elas ou qualquer outra pessoa possa impedir esse lento processo de destruição. Então agora nós estamos explicando para a pessoa lá na casa o que era este mal que oprimia aquela mulher. Não era um problema na coluna, não era, sei lá, um problema que ela teve, estragou alguma coisa, sei lá, não. O que estava nessa mulher era uma força do mal, era um espírito maligno. E os espíritos malignos são responsáveis por muitos males físicos, pessoas doentes, pessoas oprimidas, doenças que muitas vezes são diagnosticadas como doenças da mente. Mas também os demônios se manifestam em doenças físicas, como era o caso desta mulher. A Bíblia também relata de um homem que vivia como um louco, sem usar roupa, atacando as pessoas. O demoniado gadareno. Era uma possessão, era algo pior do que essa mulher. Essa mulher tinha uma doença que visível, né? Ela andava encurvada, todo mundo via, mas não via o demônio. No caso daquele homem, ele era completamente perturbado. Existem níveis de opressão diferentes, mas muitos dos problemas que nós sofremos no mundo hoje são por causa dos espíritos malignos. Deixe isso claro para as pessoas. Mas eu nunca vi, mas eu não creio nisso. Você está ali para declarar uma verdade, para esclarecer, para trazer luz sobre algo que talvez essa pessoa não conheça. De repente ela acha que é coisa de filme, que é historinha, que isso não existe. Mas aqui você está trabalhando com a Bíblia e com a verdade de Deus. Você já entendeu na primeira semana que existe a verdade de Deus. Agora você está mostrando para ela aqui na Bíblia. E aí você vai explicar para ela que existe um mundo espiritual, que existem demônios e eles afetam diretamente a vida das pessoas. Pode ser fisicamente, emocionalmente, pode ser um ataque na família, no casamento, pode ser doenças emocionais, pode ser problemas financeiros. São maldições que estão ali. E quem causa essas maldições? São os espíritos, os demônios, os espíritos familiares que estão oprimindo ali. Então você vai explicar para aquela pessoa, tá? Então, vamos lá. Agora, ela já entendeu que
muitos males são decorrentes de forças do mal. Simples, bem rápido, você explicou, deu um exemplo bíblico, explicou. Agora você vai fazer uma declaração, tá? É o que está aqui, ó. Jesus nos enviou à sua casa para responder a nossa oração a seu favor, libertar a sua vida e a sua casa dos destruidores invisíveis, e logo as coisas voltarão a ser melhores do que antes. Fala amém. Então você vai fazer uma declaração. Jesus me enviou aqui, ou Jesus nos enviou aqui para orar com vocês, para vencer esse mal que está oprimindo a sua vida, que está trazendo mal. E Deus vai restaurar a sua vida vai ser abençoada. Assim como aquela mulher, durante 18 anos andou curvada, quando Jesus orou por ela, ela voltou a andar normalmente. E nós vamos orar pela senhora, pelo senhor, por vocês aqui nesta casa, e Jesus vai libertar esta casa, e vocês vão poder viver um tempo novo, um tempo abençoado. É isso que você vai declarar sobre essas pessoas. Entendemos? Porque agora você está trabalhando com outro nível. Sabe? A gente fala um pouco de cura. Este é um momento, talvez, também de dar um testemunho de libertação. Tem uma história para contar de libertação? Talvez sua, talvez de outra pessoa, que não ia para frente. Nesse caso aqui, era uma enfermidade causada por um demônio, no mesmo caso da minha mãe. Era uma enfermidade causada por um demônio. Quando ela recebeu a oração, ela foi curada na mesma hora. Voltou para casa, não. No caso da minha mãe não era encurvada, minha mãe estava paralítica. E naquele dia ela voltou para casa andando. Entendendo? Então, nós temos muitos testemunhos de vida amarrada, problema no casamento, na família, questão financeira, problema de enfermidade, que estavam ligados a demônios. Você pode contar, pode falar para a pessoa. Olha, eu cheguei na igreja mesmo, eu vivia doente, oraram por mim, expulsaram os demônios. Não é? Porque, irmãos, existem coisas, às vezes na igreja mesmo, existem tipos de libertação. Tem libertação que acontece sem cair, manifestar o demônio, e é uma libertação. Tá? E tem aquelas que também a pessoa cai, fica todo estranho, fica perturbado, fica nervoso, fica arrumando confusão. Tem esse tipo, não sei qual é o seu tipo, não sei qual foi o seu tipo de libertação, mas uma grande parte de nós aqui na igreja, quando veio para a igreja, veio perturbado, porque além do problema que a gente ainda buscou outros para aumentar o nosso problema, buscando os demônios, as entidades. Foi? Fizemos trabalho, ou não foi? Com vocês foram assim? Minha mãe foi assim. Minha mãe, em busca de solução, foi atrás de mais demônio. Foi piorando a situação dela, né? E aí a coisa foi ficando complicada. Quando ela chegou na igreja, aí houve a libertação. Muitos de nós aqui já passaram por isso. Então, se você conhece, se você viveu essa verdade, conte o testemunho. Se você conhece alguém que foi abençoado assim, conte o testemunho também, se você não tiver um pessoal. Nada substitui o testemunho pessoal. Oi? A minha mãe imobiliou uma casa com a maldição. É? Ela imobiliou tudo da casa com a maldição. E só piorava? Só piorava. Ela foi liberta na igreja. Então, é um testemunho, isso não é para você. Né? Então, nós temos muitos testemunhos, muitos. Tá? Então você sempre estão ligando o fax aqui. Pensei que era internet de escada, você viu o barulho? Né? Dá até uma coisa ruim assim. Que eu lembro daquela internet de escada, a gente passa até mal com aquele negócio, só de lembrar. Esse aqui está com problema na conexão. Desculpa aí, gente. Meu Deus. Vamos lá então, continuando. Quando o espírito de enfermidade saiu das costas daquela mulher, ela imediatamente se endireitou e voltou a andar como antes. Dias, meses ou anos de sofrimento vão deixar sua vida, e você estará livre para viver. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar pela sua libertação. Amém? Então você vai declarar agora, vamos orar. E aí você vai orar, viu? Vai orar e vai mandar o cão embora. Tá? Vai para cima. Pastor,
Nunca fiz isso. Para tudo tem a primeira vez. Primeiro demônio a gente nunca esquece. Brincadeira. Irmãos, sinceramente eu não lembro. Eu lembro de algumas coisas de libertação, mas dizer qual foi o primeiro demônio que eu expulsei, eu sinceramente eu não lembro. Eu lembro a primeira vez que eu preguei, isso eu lembro. A primeira vez que eu expulsei um demônio, eu não lembro. Porque tinha tanta libertação na igreja, eu sou capaz de lembrar exatamente quando foi a primeira. Né? Então, irmãos, se você nunca fez, vai fazer. E não fique com medo, não. Tá? Por quê? Porque quem tem que ter medo de você é o demônio. Porque você vai estar lá com autoridade. Amém. Você vai estar lá debaixo de autoridade. A autoridade é você, não é o demônio. O intruso é ele. É ele. Quem tem autoridade de transformar? A gente tem autoridade, primeiro, porque Deus nos enviou. Porque a igreja nos enviou. Né? E nós temos autoridade porque Jesus morreu na cruz por aquela pessoa. As pessoas são livres para fazer escolhas. Então, quando a pessoa diz, venha na minha casa, ore por mim, ela me dá a chave. E aí pronto, eu já tenho autoridade, tenho poder. Né? Jesus pagou com a sua vida por aquela vida. Então a gente está no nível de autoridade pesado. E a pessoa deu a chave para nós, então você vai para cima, vai com fé. Que Deus vai abençoar. Fala amém. Tá? Vai, ora. Pastor, e se cair endemoniado? Aí você expulsa. Se não cair, ué. Tá? Por isso vocês vão em dois. É um enquanto um ora, o outro corre. Não, desculpa. Tem coisa que eu não resisto. Brincadeira. Gente, presta atenção. Hashtag fica a dica para quem... A maioria de vocês já é macaco velho, como se diz. Já, pelo menos está, já sabe muito. Talvez tenha um pouco fora de forma, enferrujado, né? Mas vocês sabem o que fazer. Mas fica a dica, principalmente para os mais novos. Quando a gente ora por libertação, a gente não ora de olho fechado. Primeira dica, mais simples de todas. Não vai nessa assim, Senhor, todo mal que está aqui agora. Faz assim não. Tá? Irmãos, parceria, presta atenção. Quem está com você tem que estar mais atento que você. Quem vai orar é você. A pessoa que está com você tem que ficar mais atenta que você, porque você está prestando atenção, claro, e orando. Mas a pessoa que está perto de você tem que estar atenta também, né? Para ajudar, se precisar segurar, acontece. Principalmente porque está dentro de uma casa, para evitar algum transtorno, para quebrar alguma coisa, machucar a pessoa. Geralmente aqui na igreja já tem um ambiente mais separado, já tem alguém mais atento. Então, na casa tem que ter essa atenção, principalmente, irmãos. Por quê? Porque a ação de Deus no ambiente está ligada à palavra que foi liberada. Quando você libera uma palavra naquele ambiente, a palavra de Deus foi falada, aquele ambiente está aberto para aquele ambiente, para aquela palavra. Quando você fala uma palavra de prosperidade, o mundo espiritual abre para a prosperidade. Se as pessoas semeiam naquele momento, aquele é o momento de prosperidade. Quando você fala sobre cura, que Deus cura tal, você abre o ambiente espiritual por causa da palavra que você liberou para a cura. Se você fala sobre libertação, então você abriu o ambiente espiritual para que haja libertação. Então a palavra que foi liberada, né, é a palavra que vai criar um ambiente naquele lugar. Oi. A pastora Nalva está me olhando para mim. Está dizendo para mim falar. Eu e a pastora Nalva fazíamos um trabalho junto na casa dela. Era o pós-ponto, né? E aí eu estava... Era o quê? Pós-ponto. Pós-ponto. Estava eu sentada, a Nalva em pé e eu... Pré-encontro. Pré-encontro. Aí uma moça do meu lado. De repente, a moça puxou meu cabelo. E eu não sabia. Não, o meu demônio agarrou no meu cabelo. Não, foi expulsão depois, a mulher cuidava do meu cabelo. Mas eu não estava com o olho fechado. Estava bem atenta, mas agarrou no meu cabelo. Deu uma virada, sabe? Tem coisa que você não está esperando, né? Entendeu? Então, irmãos, acontece outro tipo de coisa. Como também, isso não quer dizer que vai acontecer em todo lugar, tá, irmãos?
Outra coisa, não ache que Deus não agiu porque não teve manifestação. Já falei, tem libertação que não há uma manifestação, mas há uma libertação, há um processo. Tem gente que vai passar por um processo. O que é um processo? Depende de como aquele demônio está vinculado àquela pessoa, é o demônio que você expulsa e depois ele acaba vindo de novo. Você expulsa e acaba vindo de novo. Por quê? Não é porque você não tem autoridade, é porque existe um vínculo daquele demônio com aquela pessoa, existe um motivo para lá. Por isso que as conversas são importantes. Né? É muito comum um demônio ficar numa casa, oprimir. Geralmente o que acontece? Quando um demônio é enviado para uma casa, para uma família, geralmente tem alguém na família que é o para-raio. O que é o para-raio? É alguém que o demônio vai ficar mais na linha mesmo. Tem família que todo mundo é endemoniado. Mas se você... Irmão, eu falo por experiência de muito tempo de libertação. Os pastores que estão aqui sabem o que eu estou falando. Às vezes o marido é o alvo do demônio, mas você ora pela mulher, o demônio manifesta aquilo. Entendemos? Tem isso. Então, irmãos, existe uma questão de demônios estarem ligados a pessoas ou estarem ligados a coisas, a objetos dentro de uma casa. Alguma coisa que foi consagrada, alguma coisa que a pessoa comprou, alguma coisa que foi benzida, veio do centro, ou um presente que alguém deu para a pessoa. Então, procure entender. A libertação, como eu falo, é um processo. Por quê? Principalmente quando é o tipo do demônio que ele vai e volta. Vai e volta. Quando é um demônio enviado para alguém por uma obra de macumba, de feitiçaria, e não há nada daquele demônio físico com a pessoa na casa, você está ali como autoridade espiritual. Normalmente, um demônio que foi enviado por uma autoridade espiritual só vai sair por uma autoridade espiritual. É por isso que existem alguns níveis de libertação que a pessoa não consegue fazer sozinha. Alguns níveis são possíveis. Por que são possíveis? Porque se a pessoa criou o vínculo, ele mesmo tem que desfazer o vínculo, ele tem que falar, ele tem que orar para quebrar o vínculo com o demônio. Mas, por exemplo, tem gente que foi alvo de uma feitiçaria, igual a minha mãe. Ela recebeu oração uma vez só. E nunca mais o demônio voltou, e ela voltou, não andou mais, depois andou de novo, depois não andou de novo, depois andou de novo com o demônio, mas não. Por quê? Porque era algo que foi enviado para ela. Na hora que manifestou aquele demônio, lá na igreja, o demônio começou a falar de onde ele veio. Ele tinha sido mandado por uma mulher que tinha sido ex-noiva do meu pai. Você acha que isso não tem? É os que mais tem, gente. Mais tem. Você anda por aqui, você vê, para todo lugar que você anda tem aquelas amarração para amor, não é isso? Está vendo? Isso é macumba. Alguns são falsos, alguns pegam o seu dinheiro e não faz nada. E tem uns que pegam e faz mesmo o trabalho. Esse é um macumbeiro sério. Ele pega o seu dinheiro e faz o trabalho. Ué, gente, não é verdade? A pessoa, ele acredita naquilo, ele faz aquilo. E tem gente que fala só para não lá, pega o seu dinheiro e não faz nada. Não é? Então, irmãos, agora existem pessoas, a gente já tem muitos casos de pessoas da igreja que a libertação e o demônio voltavam, porque tem um vínculo, seja com objetos, com coisas, ou a pessoa criou um vínculo com o demônio. Quando fala criou, ela buscou de alguma forma, alguma prática pecaminosa, algum envolvimento, ela cultuou um pacto, enfim. Porque o demônio, ele tem que sair quando ele é mandado. Mas por que ele volta? Porque a pessoa ainda tem alguma coisa dele. Estou só explicando para vocês, porque a maioria de vocês já sabe disso, mas alguns talvez não entendam tanto isso como funciona. Então, a autoridade está conosco, mas o mundo espiritual é um mundo de legalidade. De legalidade. Então, estou explicando por quê? Porque às vezes a pessoa fala, se eu não por mim, eu melhorei, mas depois quando ficar ruim de novo, aí você vai conversar com a pessoa, para procurar entender a pessoa, qual o problema dela. Se você achar que o caso é um pouquinho complexo para você atender, pode ser, você talvez não tenha essa experiência para atender, você fala, olha,
o seu caso está apresentando uma dificuldade assim, mas eu sei que Deus pode abençoar você. Você não quer ir comigo na igreja? Vamos lá conversar com o pastor, com a pastora, vamos marcar uma campanha na igreja? Vai. Irmãos, eu estou colocando o nosso folheto aqui sexta-feira. E já disse para alguns irmãos e vou dizer de novo, depende do caso que você atender na casa ou que você falar na porta, já manda a pessoa na sexta-feira, não é no domingo, é na sexta-feira. Vamos começar a fazer algumas orações para famílias específicas no domingo, para você indicar a família para o domingo. Mas se for caso de libertação, de cura, de sobrenatural, essas coisas assim, vou mandar para sexta-feira. Entendeu, irmãos? É importante entender isso, porque às vezes a gente quer resolver tudo a gente. Tem coisa que a gente consegue ajudar a pessoa, tem coisa que ela precisa de um acompanhamento de alguém que já está mais tarimbado nessa área. Entendeu? E aí você, conversando, atendendo a pessoa, você pode indicar para ela. Você não quer conversar com o pastor, a gente marca um horário, você vai ter um atendimento, ou marcar uma campanha para você, e você vai vencer. Amém, irmãos? Amém. Nós somos uma igreja, então nós nos ajudamos. Nos ajudamos. Por quê? Nós somos enviados para fazer. Mas a igreja costuma ter pessoas que têm um dom específico para isso. E são essas pessoas que geralmente fazem as reuniões, as campanhas, trabalham com a libertação, com esse trabalho, é que em alguns casos precisa de alguém que tenha mais conhecimento e um dom para lidar com isso. Isso não é vergonha nenhuma, viu, irmãos? Isso não é vergonha nenhuma. Tá? Porque tem área que não é nossa. E tudo bem. A gente não tem todos os dons e não sabe todas as coisas. Tem área que você não domina, ou não é a sua praia, você vai orar com autoridade. Nos casos gerais, a gente vai abençoar as pessoas e tudo bem. Pode ser que tenha algum caso um pouquinho mais complexo, aí eu vou indicar para a igreja, para o pastor, para a pastora, enfim, uma reunião, um atendimento, para a gente poder ajudar a pessoa. Tudo bem? Tá? Então, nesse momento você vai orar por libertação, vai abençoar a vida da pessoa. Mesma coisa que você fez na primeira, não demora demais, não exagera, terminou, aí você está à disposição para conversar um pouquinho. Se você tiver alguma impressão, uma direção de Deus quando você está orando pela pessoa, às vezes você sente alguma coisa, percebe, conversa com a pessoa, pergunte. Aí, pastor, se eu falar e a pessoa, porque a questão de uma revelação, de uma impressão que você tem no Espírito, quando você não está muito acostumado, você talvez nunca teve, ou teve poucas vezes, às vezes você se sente inseguro para falar com a pessoa diretamente. Tem gente que já está mais acostumado com aquilo, já vai direto. Mas eu tive essa impressão, enquanto orava, parece que o que você faz? Você terminou de orar, você pergunta para a pessoa. Por acaso a senhora, sei lá, você viu, sei lá, uma caixa vermelha, um exemplo. Na hora que você estava orando, veio uma imagem assim na sua mente. Assim. Não estou dizendo que tudo tem que ser caixa vermelha, pelo amor de Deus, estou dando só um exemplo. Tá, estou explicando aqui, senão você fala, eu não vi caixa vermelha nenhuma. Eu estou dando só um exemplo, por favor. Tá? Você estava orando lá na hora, em nome de Jesus, esse mal que está oprimindo essa vida agora, quando você está ali orando, parece que veio à sua mente a imagem de uma caixa vermelha. Um exemplo, estou dando um exemplo, tá? A caixa vermelha. Aí você não está acostumado. Mas por que eu pensei em caixa vermelha agora? Nem estava pensando nisso, não estava nem com a ideia de caixa vermelha. Tá? O que você faz? Quando termina a oração, dona Maria e tal, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora tem uma caixa vermelha, ou já teve, alguém te deu de presente, alguma coisa assim? Pergunta, não, tá bom. Você perguntou. Você vai falar não? Geralmente, quando você tem essa impressão, ela está conectada a alguma coisa. Geralmente a pessoa vai dizer sim. Eu estou dando uma dica se você se sente ainda inseguro para fazer uma afirmação. E se você ainda não teve essa experiência. Pastores, é falta de fé? Não, irmãos, é fé. Só que você está aprendendo a lidar com isso. Né? Quando Pedro viu os animais lá, ele não entendeu direito. Teve uma visão de Jesus. Mata e come. Ele, não vou comer, porque eu nunca comi coisa impura. Mata e come. Eu tinha falado com ele 3 vezes. E ele era Pedro, e já era apóstolo. Eu não estou aqui dizendo que ele tem que ser cheio de dúvida. Mas se você está aprendendo, lidando com alguma coisa que você nunca lidou, porque aquilo era novo para Pedro. Pedro pregava só para judeu. Agora Deus está mandando ele pregar para não judeus. Entendeu?
Quando Samuel ouviu a voz de Deus a primeira vez, ele não sabia, ele foi falar no quarto dele, até que ele começou a entender. Então, estou dando aqui alguma dica para você, porque isso pode ser valioso para você nesse processo de atender pessoas, né? Então, se você entendeu, viu alguma coisa, entendeu, parece que veio uma palavra, um nome na sua mente, alguma coisa assim, que não estava, você não estava pensando naquilo, aquilo aparece, então a gente tem que acontecer toda hora, tá, gente? Mas pode acontecer. Então, pergunte para a pessoa. Pergunte. E a pessoa disser não, tá bom, então. Se disser sim, aí você começa a conversar. Provavelmente tem alguma coisa conectada aqui ali. Tudo bem? Perguntas de novo? Vamos lá? A gente tem ainda um pequeno tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Depois da casa de pais, pode ligar na casa da pessoa uma vez por semana para saber como ela está? Sim, pode. A conexão com as pessoas, se elas vierem à igreja ou não, precisa ser mantida, não é? Eu aconselho a não exagerar. Como você falou, uma vez por semana mandar um recadinho, ou fazer uma pequena ligação, pode. Cuidado para não inserir a pessoa naqueles grupos de receita do Facebook, gatinho, borboletinha, né, corrente, não sei, os crentes gostam de uma corrente também, né? Repasse para 7 pessoas, senão Jesus não vai abençoar a sua família, né? Pelo amor de Deus, de sangue de Jesus tem poder, não vai mandar isso para descrente não. Já é errado para mudar para crente, não vai passar essas correntes para descrente, não é? Não, isso é só, essas pessoas fazem isso só para poder ganhar visualização, like, não tem nada espiritual nisso. Ficar com medo, se não dá. Não, gente. Então, cuidado com informação. Informação é muito valiosa e não pode queimar a informação, queimar o contato. Então, igual a pastora falou, uma vez por semana eu posso mandar um recadinho? Manda, né? Ou fazer um pequeno telefonema. No caso do WhatsApp, qual é a vantagem? Que você consegue falar com a pessoa e a pessoa te ouvir na hora que ela pode ouvir. Essa é a vantagem do WhatsApp. Conselho meu, já falei sobre isso, então vou repetir. Não fica assim, bom dia. A pessoa responde por 2 horas, bom dia. Aí você fala, tudo bem com você? Aí a pessoa responde por 2 horas, tudo bem com você. A conversa é 1 ano, 3 dias para poder ter uma conversa. Qual o meu conselho? Porque, irmãos, tem gente que gosta disso, mas a maioria não gosta. Eu não gosto. Você quer falar comigo? Todo mundo tem meu WhatsApp. É aquele que está no grupo de intercessão. Como é que você fala? Você quer falar comigo? Fala assim: oi pastor, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou então, paz do Senhor, saúde, paz e prosperidade. Eu falo: ei pastor, beleza? Não tem problema comigo, tá? É o seguinte, pastor, eu estou com uma dúvida sobre isso, aquilo outro. Talvez tal dia o senhor pode me atender para coisa. Fala aqui, fala lá. E pronto, eu vou dizer: posso, vou ver se eu posso, não posso. Olha, tal coisa que você pediu é isso eu vou ver. E pronto, irmão. É assim, ó. O mundo de hoje é assim. Então você vai mandar um recado para alguém: oi, dona Maria, tudo bem com a senhora? Olha, dona Maria, estou ligando para ver como é que a senhora está. Aquele dia que a gente esteve orando na casa da senhora, a senhora pediu oração pelo seu filho. Como é que está o seu filho? Está bem? Melhorou? Continuamos orando pela senhora. Ó, fica o convite para a senhora participar com a gente na reunião da igreja, assim, Deus abençoe, um abraço, sei lá, ou alguma outra coisa que você conversou com ela pediu alguma coisa para você continuar orando, porque você tem um contato. Então, não fala demais, vai no que tem que falar, e a pessoa vai responder depois: oh, obrigado e tal, enfim. É assim que funciona a comunicação hoje em dia, tá? Hoje em dia a comunicação é desse jeito. Temos que nos adaptar, usar as ferramentas de maneira inteligente, senão a gente vai ter problema. Esse crente chato, todo dia manda 3, 4 mensagens, receita de Facebook. Depois que eu comi macarrão assim, nunca mais fiz de outra maneira. Não é desse jeito? Hein? Depois que eu descobri essa receita, minha família pede todo dia. Ah, meu Deus do céu. Ninguém aguenta isso. Minha mãe manda umas 5, 6 receitas para mim no filho. E ela dá comigo na minha casa. Eu abro para vocês e provo aqui. De vez em quando ela pergunta: você viu a receita? Mano, eu não vejo. Eu falo: não, mãe, eu não vi receita nenhuma. É só escrever: filho, essa receita, não sei o que, é específica. Dá uma olhada, eu olho.
diabo é para mim, eu vejo. Se eu entender que é corrente, eu não olho. Eu estou dizendo a verdade, irmãos. Porque não é para mim. Não é para mim. Sabe, ele escreveu lá, olha, isso aqui é para você, olha, dá uma olhada, pastor, este vídeo aqui tem uma dúvida sobre isso aqui, dá uma olhada nesse vídeo, pastor, sobre esclarecer alguma coisa, eu gostei muito, achei interessante, qual a sua opinião? Eu vou olhar. Agora, se você manda lá um vídeo, boa noite, pastor, eu mando um vídeo lá, eu não vou olhar, irmãos. Não vou olhar. Porque eu recebo um monte disso todo dia. Tá? Todo dia. Então, estou só explicando, tá? Porque tem gente que gosta, sim, mas a maioria não gosta. Então, o que você faz? Você vai sendo objetivo, que a pastora perguntou, é importante. Por quê? É importante a comunicação? Sim, sem exageros. Você não pode ficar sem comunicar, porque você está dizendo para a pessoa, você não veio também por uma seu. Não é? Ou se você começar a exagerar, que a pessoa vai acabar te bloqueando lá. A pessoa vai ficar, viu mais minha mensagem, a pessoa te bloqueou, você nem sabe. Vamos lá, pergunta? Pergunta? Oi. Estamos na família. São casados. Cada um vai preencher isso aqui, ou só uma família vai preencher esse panfleto? Se tiver mais pessoas dentro da casa. Ó, esse panfleto é ligado à primeira visita. Tá? A primeira visita. A partir do momento que a gente está na casa, a gente vai ter, no final, na última semana, a gente vai ter uma palavra um pouco mais ligada a uma decisão por Jesus. Algo sobre compromisso. Se as pessoas decidirem por Jesus, aí você vai preencher as fichas. Porque aí já está incluído o pedido da pessoa para ela e para a família dela. Nesse primeiro momento. E aí, se avançar um pouco mais, aí você vai acrescentando mais pedidos. Tá? Vamos lá? Querem perguntar mais alguma coisa? Tudo bem, então vamos ficar em pé, vamos orar, queridos. Alguns de vocês já começaram a fazer essa visita de paz, alguns vão começar agora, alguns estão saindo para evangelizar. Não demore demais, irmãos, para começar a fazer o trabalho, tá? Não demora demais não. Reveza as equipes, se for possível. Mas se tem mais gente, uma semana um, semana outra. Não precisa necessariamente fazer visita só no final de semana. No final de semana está ligado mais às pessoas que vão evangelizar, que só podem no final de semana. Mas tem pessoas que podem durante a semana, sei lá, vai também. Quanto mais gente evangelizando, quanto mais evangelismo tiver, melhor. Tá? Vamos lá então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção e a tua graça sobre os teus filhos. Meu Deus, abençoa os teus filhos que vão sair de porta em porta, de casa em casa, que vão até uma rua movimentada, Senhor, e vão abordar pessoas, que eles tenham sucesso nesse trabalho, Senhor, alcançando vidas, Senhor, alcançando famílias, lares, pessoas que precisam ter uma transformação. Pai, nós abençoamos também o evangelismo, Senhor, para que já na primeira abordagem o Senhor possa curar, libertar, abençoar, que na primeira abordagem, Senhor, as pessoas já possam sentir que algo diferente está acontecendo em suas vidas. Pai, abre o coração das pessoas para que eles permitam essas visitas de paz. Meu Deus, abençoa também as pessoas que já estão fazendo as visitas de paz, já estão programadas, já começaram a fazer, que a cada visita, Senhor, o Senhor traga esclarecimento, entendimento, libertação, curas, milagres, que os corações, que as famílias sejam transformadas nesta casa. Salva as almas, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, da graça, unção, poder, sabedoria, ousadia, autoridade, para os teus filhos, para as tuas filhas neste trabalho, ó Pai, que nós estamos implantando o teu reino, expandindo o teu reino, que eles sejam bênção e que eles sejam abençoados, Pai, em nome de Jesus, amém e amém.